Nesse vídeo eu vou te dar 4 sinais de que o posicionamento do seu produto é fraco e como que você pode melhorar isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Aqui nesse canal eu falo sobre produto e tecnologia e, mais especificamente, a gente tem uma linha de um Building Public, que a gente está construindo um SaaS do zero, tá? Então, te convido a seguir se você ainda não é inscrito nesse canal e ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem conteúdo novo. Então, tem um vídeo falando sobre o desenvolvimento do nosso Building Public e tem um outro vídeo com dicas extras, tá? Então, a primeira dica extra aqui que eu vou dar hoje é sobre posicionamento. Então, no vídeo anterior que a gente estava mapeando a nossa dor, entendendo se ela de fato era uma dor de mercado, a gente falou um pouquinho rapidamente sobre posicionamento. E o posicionamento vai dizer se o seu negócio vai ter sucesso ou não, tá? Então, baseado nisso, eu quero trazer hoje alguns indicadores e como que a gente pode contornar esse problema. Lembrando que esse vídeo foi baseado em um livro da April Dunford, é o Obviously Awesome, tá? Esse vídeo aqui não substitui a leitura do livro, é muito importante a gente ler o livro, mas trouxe algumas dicas do que ela traz lá no conteúdo dela, né, que a gente pode aplicar aqui na nossa realidade. Lembrando que a gente está falando de uma empresa de uma pessoa só, tá? Então, o que a gente pode fazer dentro desse contexto que pode ajudar a gente a ter um posicionamento forte do nosso negócio, tá bom? Ok, então, para a gente continuar aqui, eu vou abrir o Miro para a gente discutir os sinais, tá bom? O primeiro sinal, né, que o seu posicionamento está fraco é você leva muito tempo para explicar para o seu cliente o que o seu produto faz, o que é o seu produto, né? Isso é claramente um sinal de posicionamento fraco, tá? Então, o teu potencial cliente ele tem dificuldade de entender o que você oferece, tá? Então, pensa, por exemplo, se você já teve que construir uma landing page, por exemplo, você sabe que a headline é onde você toca na dor do teu usuário, onde você prende a atenção dele, né, do teu potencial cliente ali, para ele, de fato, continuar entendendo o assunto e você conseguir convencer ele a fazer uma assinatura, tá? Então, a headline é isso, né? Com ela, você precisa conseguir explicar o que é o seu produto, então, numa frase só, que você consiga fazer essa explicação e seja claro, né? Para o usuário entender rapidamente o que você... qual dor você está resolvendo dele, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem uma lanchonete, né, que você vende produtos saudáveis, por exemplo. Tá, então você tem aqui lanchonete de produtos saudáveis. Bom, esse daqui é um claro exemplo do que não fazer, tá bom? Se você estava pensando em construir uma lanchonete de produtos saudáveis, você pode construir uma lanchonete de produtos saudáveis, mas não é assim que você define o que você gera de valor para o teu potencial cliente, tá bom? Por quê? Aqui dentro de produtos saudáveis tem uma gama de produtos, tem nichos diferentes, tem uma série de coisas ali. Você é vegano ou não, você usa leite ou não, você usa lactose ou não, é carbo free ou não, entendeu? Então, existe uma série de questões aqui que você precisa deixar mais claro para o teu cliente, né? Então imagina, veja, eu sou uma lanchonete de produto saudável, mas veja bem, eu uso leite, eu não sou carb free, né? Tem uma série de questões que você precisa ficar explicando para o teu potencial cliente. Isso significa que você tem um problema, tá? Então, ao invés da gente fazer isso, o que a gente pode fazer, por exemplo, né? Eu ofereço saladas naturais sem, né, aqui vamos botar assim, que matam sua fome sem sair da dieta. Por exemplo. Ou seja, dieta quer dizer saúde, significa saúde hoje em dia, né? Então, ao invés de você falar assim, olha, eu vendo produtos saudáveis, né, eu ofereço lanches saudáveis, você pode ser mais focado. Então, você vai atrair aquele público que quer consumir saladas naturais, né? E não aquele público que está buscando aquela coxinha que não tem gordura, entendeu? Entendeu? Acho que assim fica claro para a gente entender a diferença, né, do que é uma explicação clara do que você está resolvendo e o que é uma explicação genérica que eventualmente dificulta o usuário a compreender os detalhes, né? Então, nesse primeiro aqui, a gente afasta aquele que está buscando a coxinha sem gordura e a gente aproxima de usuários que estão de fato buscando saladas, tudo bem? Então, aqui é muito mais claro para o potencial cliente, né, do que se trata o teu negócio, o teu produto, tá bom?
pressão de preços agressiva. Então, se você está sofrendo com uma concorrência muito grande, significa que está todo mundo brigando pela mesma fatia de mercado, tá? Então tá todo mundo posicionado da mesma forma e a única diferenciação que sobra é preço, né? Principalmente que a gente está falando de negócio de uma pessoa só, não faz sentido você entrar nessa briga aqui, tá? Muito provavelmente a empresa que é maior, ela tem muito mais potencial de oferecer um preço menor do que você. Então não vale a pena a gente seguir nessa linha. Então isso aqui significa o seguinte: você está em um mercado saturado. Tudo bem? Então, por exemplo, pode ser que lanchonete de produtos saudáveis esteja saturado, mas saladas naturais que fazem você permanecer na dieta, não, tá? Então isso é importante também. Às vezes é só uma questão de como que você define o mercado que você quer atacar, vertical que você quer atacar que tenha menos concorrência, tá bom? Então, em vez de você entrar no mercado saudável como um todo, você foca nas pessoas que estão buscando saladas naturais, tudo bem? Então, isso aqui significa um posicionamento errado de produto, tá? Você está se posicionando com outros players de mercado e está saturado e está todo mundo brigando por preço, tudo bem? Quando você tem alta taxa de clientes abandonando o seu serviço, né? Você tem um churn muito alto, né? Significa a mesma coisa. Um dos motivos disso pode ser que você está fazendo a promessa errada para o teu cliente, né? Ou você está atraindo o cliente errado, tá? Então, lembra, por exemplo, da lanchonete de produtos saudáveis? Imagina que você queira vender saladas, né? Mas você esteja anunciando produtos saudáveis, né? E aí o usuário entra lá, produto saudável, legal. Então pode ter ali a coxinha sem gordura que eu adoro comer. E quando ele vai olhar o cardápio, só tem salada. Ele fala, não, não é isso que eu quero, né? É a mesma situação para o SaaS, né? Então, muitos usuários são enganados, né? Não significa que seja intencional, tá bom? Às vezes só a comunicação, como que ela está montada, transparece uma outra informação completamente diferente para o usuário. Então, nesse caso aqui, né, basta você organizar a tua comunicação, tá bom? Então, evitar, né, trazer clientes que não sejam aqueles que de fato vão enxergar valor na sua solução. Isso é extremamente importante, né? Parece simples, mas muitas vezes as empresas, principalmente no cenário brasileiro, que é um cenário desafiador, dizem, cara, não vamos perder venda, vamos trazer todo mundo, né? E aí você tem um problema de churn, porque simplesmente aquela pessoa não era para estar. Não é que você está negando vendas, mas você está buscando foco, né? Então você está buscando trazer pessoas que de fato vão enxergar valor naquilo que você oferece, né? Então aqui, promessa errada, tá? Ou comunicação falha. Beleza. Narrativa desalinhada, ela é muito mais para empresas que já tenham ali times compostos, tá bom? Então tem time de marketing, tem time de vendas, tem time de produto, desenvolvimento. Quando você tem esses times, né, normalmente eles trabalham ali de forma separada, até porque no dia a dia a operação de cada um é diferente, né? Então o vendedor está preocupado em vender, o desenvolvedor está preocupado em desenvolver, né? Mas quando o desenvolvimento não está alinhado, né, com a proposta de valor do produto, né? O marketing está fazendo anunciando features em vez de bater na dor do cliente, por exemplo, né? E o comercial fazendo de tudo para trazer cliente para não perder conversão, né? Não aumentar, não diminuir a taxa de conversão. Então ele joga qualquer comentário lá para fazer o cliente fechar, né? Isso é uma narrativa desalinhada. Então tá cada um olhando para um pedaço do sistema, um pedaço ali do produto, né? No contexto aqui de empresa de uma pessoa só, isso tende a não existir, né? Mas em algum momento, se você precisar construir times, né? Ou se você precisar trazer parceiros externos, então imagina, por exemplo, que você olha e fala assim, beleza, eu acho que chegou o momento de eu trazer uma agência de marketing para me ajudar nesse processo, né? Ter esse alinhamento, essa narrativa clara é muito importante, tá bom? Então eu colocaria esse daqui como peso menor, né? Nesse primeiro momento, baseado no nosso contexto aqui, barra futuro. Tá? Então é uma coisa que você vai precisar se preocupar no futuro, não é tão importante agora. Principalmente se a gente estiver lidando aqui com toda a cadeia do negócio, né? Todas as áreas do negócio,
esse passo aqui, né, numa empresa de uma pessoa só, ela não é tão... isso aqui tende a não acontecer muito, né? A não ser que você tenha mais de uma personalidade e você precise conversar entre elas, né? Aí tudo bem, vai fazer sentido você se preocupar com isso, mas, né, no geral, não tem por que se preocupar dentro desse contexto que a gente está. Bom, então, finalizando, né, o que que isso significa pra gente, né? Quando a gente está construindo o nosso produto ali, posicionamento é extremamente importante, né? E estar atento a esses 4 sinais aqui vão te ajudar a identificar problemas ou antecipar problemas, tudo bem? Então, no próximo vídeo, né, que a gente vai fazer do nosso Building Public, o tópico vai ser a gente fazer um mapeamento de posicionamento dos nossos concorrentes, tá bom? Então, esse passo é extremamente importante para a gente definir qual solução a gente vai oferecer, né? Uma solução já segmentada, né? Uma solução já preparada para o nosso posicionamento, né? Então, acho que isso é importante, principalmente esses tópicos aqui, né? Eles não necessariamente estão relacionados ao desenvolvimento do produto em si, mas a posição do produto diz muito sobre como ele vai ser evoluído também, né? Então, se você está oferecendo saladas, né? Isso quer dizer que daqui a um tempo você vai ter que renovar o cardápio, você vai precisar buscar novas saladas, né? E não a coxinha sem óleo, tudo bem? Então, acho que é isso. Agradeço aí se você assistiu até o final. Lembrando, se puder seguir, né, ativar o sininho de notificação aí. Esse conteúdo chegou para você justamente porque você gosta desse tipo de conteúdo, você tem uma ideia aí, você tem um produto rodando e eu quero poder te ajudar, né, a você transformar esse produto de fato num sucesso, tá bom? Agradeço e até a próxima.